Parece impossível mudar o Brasil, mas na verdade não é. Agora, para dar continuidade a este diálogo, participando do painel, eu convido para se conectar aqui com a gente a diretora do Banco Mundial para o Brasil, Paloma Anos Caseiro. Bem-vinda, Paloma! Acho que ela já está aqui com a gente conectada. Bem-vinda, Paloma. E ela já está aqui e eu aproveito agora também para passar a condução, a moderação deste nosso painel para você, Denis, para você aí conduzir o diálogo junto com a Paloma. Então, para você que está em casa, tenha uma boa discussão. Denis, a condução está contigo. Obrigado, Bira. Oi, Paloma. Obrigado por concordar em estar com a gente logo no início desse nosso encontro. Vou olhar para lá para fazer o que me mandaram fazer. Paloma, a gente acabou de discutir exatamente o foco do nosso encontro, essa discussão da aposta nas pessoas e, ao mesmo tempo, do desafio do desperdício de talentos que o Brasil vive, né? Pela questão da qualidade da educação pública, especialmente, mas também por a gente não saber aproveitar e conduzir parte desses talentos para resolver os maiores problemas sociais do país. Então, eu queria abrir, dar a chance de você fazer uma primeira fala, falando sobre isso, desperdício de talentos. Eu sei que o Banco Mundial tem estudado, você tem falado sobre esse tema, né? Como é o problema do desperdício de talentos e quais são os efeitos desse desperdício e, sobretudo, o que a gente pode fazer para reverter esse quadro. Me estão ouvindo bem? Boa tarde a todos e a todas. Denis, realmente é um prazer estar aqui e boa tarde para todas as pessoas que estão conosco assistindo hoje. É uma honra para mim, como representante também do Banco Mundial, estar participando neste evento com vocês em um tema tão importante, com a Fundação Lehman, que tem sido uma parceira muito importante do Banco Mundial em tantas frentes no setor de educação. Eu queria começar por falar por esse desafio dos talentos em Brasil. Claro, num contexto onde temos a pandemia que ainda, incrementa esses desafios da perda, digamos, da aprendizagem. E por que estamos preocupados? Porque, inclusive, antes da pandemia, tínhamos uns dados já que apresentavam esse desafio. Então, os dados que temos é que o Brasil, se você vê, primeiro, digamos, quais são o nível educativo das crianças do Brasil, vemos que na avaliação do PISA, que é uma avaliação que se conduz regularmente em muitos países do mundo, o Brasil ficou na 50ª posição em capacidade de leitura entre os jovens de 15 anos, e em matemática o Brasil ficou dentro dos 10 últimos colocados dos países. Quando a gente vê um pouco os dados que a gente utiliza sobre as crianças brasileiras, vemos que quase a metade das crianças do Brasil, de 10 anos de idade, não conseguem interpretar um texto simples. Isso que nós chamamos a pobreza de aprendizagem. Isso é muito importante porque esse indicador tem uma forte previsão sobre o potencial produtivo. E o que vemos é que estimamos que as crianças nascidas em Brasil em 2019 atingem só 55% em promédio do seu potencial produtivo aos 18 anos. O que quer dizer? Que é muito importante essa mensagem de investimento nas crianças, porque, eu vou repetir, só 55% do potencial produtivo é atingido aos 18 anos dessas crianças. Isso é muito talento desperdiciado. Então, a gente tem que, digamos, colocar quais são as dimensões importantes para apoiar a melhorar um pouco esse potencial das crianças desde o início, né? Então, acho que o primeiro ponto é claramente a qualidade do ensino, que é importante porque quando a gente vê também os dados sobre o Brasil, se vê que o Brasil ainda
tem esse desafio. O Brasil é muito grande, mas tem áreas do país onde essa qualidade de ensino ainda se deteriorou muito. Então, parte do desafio começa por a importância da educação infantil. Esses primeiros 1000 dias de uma criança é a janela mais importante da aprendizagem. Então, há que ter muito investimento nessa área. E depois, claro, há que ter um seguimento com a qualidade de educação, sobretudo para a retenção e a qualidade da aprendizagem. Isso tem muita importância depois no ensino médio, porque também tanto o currículo como a atenção, a formação dos professores e a motivação desses professores fica muito importante para o impacto que pode ter sobre o que nós chamamos a pobreza da aprendizagem. Ela travou? Travou? É ela ou é aqui? Estamos aguardando um pouquinho para que a Paloma consiga voltar. É assim. Quem sabe faz ao vivo. Tem desafios para a gente seguir, mas a gente já está restabelecendo a conexão com ela e daqui a pouquinho a gente vai voltar a ouvi-la. Devia ter preparado umas piadas, Bira, para usar nesse momento. Mas então, a gente está aqui... Apesar de que a Lara está ali atrás dizendo piada não. Piada então, não pode, Denis. Não mas vamos fazer piada. Eu tenho alguma coisa aqui para compartilhar com todo mundo enquanto a Paloma se reconecta. No começo do nosso encontro, Denis, eu falei assim: quem puder me dizer como está se sentindo se fosse um instrumento musical, que instrumento seria esse aqui para a gente ver que banda que a gente faria? E daí as pessoas responderam no chat. E eu queria então aproveitar que a gente está aqui, esperando a Paloma se reconectar, para contar um pouco de qual é a banda, quais são os instrumentos que estão começando a surgir. Já incentivo a você. Se você não respondeu, observe como é que você está se sentindo. O Denis já trouxe bastante informação, já trouxe muita coisa que pode também, já deve ter mexido aí com você. Então a pergunta é: neste começo de Redes que Transformam 2020, se você fosse um instrumento, que instrumento é esse? Eu estou sabendo que a Paloma voltou, então eu vou deixar para ler tudo que eu tinha aqui depois. Combinado, Denis? Combinado. Acho que eu vou chamar aí a Paloma para voltar. Espero que você não precise voltar, Bira. Tomara. Paloma, bom vê-la de novo. Que bom que você está conosco. Denis, Paloma, estão com vocês. Olá, Denis, desculpe porque eu estava, inclusive tinha a minha fala e eu não senti que eu perdi a conexão, então desculpe lá. Imagina. Esse é um tema de tecnologia. Esse é parte do desafio. Acho que você estava trazendo um pouco para a gente, queria deixar você concluir. Acho que você estava colocando essa comparação do Brasil com outros países e toda a questão da aprendizagem das crianças, então acho que só te devolver para você concluir, a menos que você prefira que eu te coloque uma outra pergunta. Onde que ficamos? Porque eu não soube onde paramos, só para me ajudar. Mais ou menos, ficamos na parte... Eu acho, Paloma, a gente poderia... Eu acho que você estava mostrando toda essa questão do potencial desperdiçado, dos 55% da questão de produtividade. E eu acho que talvez você poderia emendar com a gente, falando um pouquinho o que vocês têm visto como melhores práticas para enfrentar essa questão do desperdício de talento, né? Eu acho que você estabeleceu bem aqui para a gente como o Brasil, especialmente na educação, você falou dos 1000 dias na primeira infância, né? Da questão do investimento nessa direção. Acho que talvez puxar um pouco daí. Quais são as outras áreas que a gente deveria investir para reduzir esse desperdício de talentos? Muito obrigada, Denis. Espero que me estejam ouvindo bem. Tem várias boas práticas. Eu acho que a primeira é esse investimento sobre a educação infantil. Isso é muito importante. Esses primeiros, como você falou, 1000 dias da janela de oportunidade das crianças, oferece uma janela muito importante e é algo que se deve priorizar. Então, os países que têm trabalhado muito sobre a motivação dos professores nessa área da primeira infância é muito importante.
Depois também tem, e é claro que tem que começar todo por um compromisso político, por colocar a prioridade da qualidade da educação no top da agenda, claramente política e de governo. Outro tema importante tem a ver com essas transições entre a primeira infância, todo isso que estava falando, os investimentos de primeira infância, e a relevância dos currículos quando a gente chega ao ensino médio. Aí é muito importante porque tem um risco também de abandono e de não retenção. Tem que motivar os estudantes, e aí é tão importante o apoio personificado. Essa é outra área que eu queria mencionar, mas agora, com esta pandemia, vai ter esse desafio adicional de como motivar estudantes que vão ter diferentes níveis de motivação. Então, essa atenção personificada é muito importante e, ao mesmo tempo, é a atenção aos professores. Eles também precisam de motivação, tanto para nível profissional como de carreira. Aí eu queria também mencionar toda a parte do sistema de governança que vemos em vários países, que quando o sistema de incentivos fica muito claro, quando há recursos suficientes que incentivam, na verdade, a boa performance, o bom desempenho e que recompensam esse bom desempenho, ajuda tanto os professores, mas também ajuda os governos, ajuda também as escolas e aos estados e municípios, enfim, que estão representando os serviços de educação, a fazer melhor esse trabalho, digamos, de prestação de contas e de melhorar o sistema educativo. E, finalmente, eu acho que outro tema importante é que, às vezes, não é só educação. Muitas vezes, a solução é uma solução multissectorial. Então, é muito importante para aqueles que estão desenhando políticas de reforma da educação ter em conta as interações com a parte psicológica. Muitas vezes tem que ter um apoio dos serviços sociais para motivar a alunos, tem que ver também com temas nutricionais. Então, é muito importante esse enfoque multissectorial. Finalmente, se você já está mais de cara ao ensino médio, a relevância desse currículo para as necessidades do mercado de trabalho fica prioritário para motivar esses estudantes a que depois vão encontrar oportunidades, mas também porque vai apoiar a produtividade de forma geral. Então, isso era um pouco algumas das reflexões que eu tinha com essa pergunta. Obrigada, Denis. Obrigado, Paloma. Vocês publicaram um artigo, né, em outubro, falando dessas 5 lições de investimento em pessoas, né? E eu acho que isso é muito parte do que a gente está discutindo. Tem a base, né? Claro, tem educação, mas tem uma trajetória, né? E aí eu queria que você compartilhasse também algumas dessas lições, talvez alguma que você não tenha ainda abordado. Sim, eu acho que aqui, quando eu vejo uma parte importante, às vezes também, é aprender das experiências locais. Por exemplo, aqui no Brasil temos experiências com muito êxito. E às vezes é bom também compartilhar muito aquela escola que teve um sucesso, ou aquele município, ou aquele estado que conseguiu atingir resultados melhores. Então, dessa forma, a gente consegue uma concorrência que é positiva, que é como um desafio de tratar de ser melhor do que outro, e isso eu acho que foi um ponto importante. Outro ponto importante que eu acho que é importante no quadro da pandemia tem a ver com a detectada temprana de problemas que os estudantes podem apresentar. Nós, em inglês, falamos Early Warning Systems, é como um sistema de alerta temprana de estudantes que, digamos, que estão tendo dificuldades. E por quê? Porque isso pelo menos pode prever o abandono, pode evitar esse abandono escolar que depois é tão difícil recuperar. Acho que esse é outro tema importante que não tinha mencionado antes e que queria colocar com vocês. E é claro que o resto como todas as matérias, eu acho que a outra lição aprendida a nível mundial é aprender com as lições aprendidas e mudar de estratégia. Nunca uma estratégia é linear, não? Sempre vai ter que ajustar
tanto como motivam os professores, como se motivam os alunos, que modificações se faz ao currículo. E tudo isso é importante manter essa dinâmica de formulação de políticas que vão fazendo correções de curso, não? Conforme vão aprendendo. Esse era outro tema que eu queria mencionar. Muito obrigada. Paloma, a gente, com a pandemia, a gente teve uma migração gigantesca da nossa vida para o mundo digital, né? E isso também aconteceu na educação. E num primeiro momento, né, você tem um aumento da desigualdade quando isso acontece, porque, enfim, os mais pobres não têm acesso à internet, não têm acesso à internet de alta qualidade. Mas, no longo prazo, eventualmente, esse acesso à internet, à tecnologia, ele pode ser um grande equalizador, né? Queria saber como vocês veem, o banco investe muito em infraestrutura, apoia os países. Qual seria o caminho para o Brasil acelerar a conectividade das suas escolas, ou quão importante isso deveria ser na agenda? A gente tem aqui parlamentares, tem gestores públicos. Qual a importância desse tema de acesso a novas tecnologias em larga escala num país como o Brasil? Muito obrigada. Eu acho que é importante reconhecer efetivamente as oportunidades que as tecnologias, as novas tecnologias oferecem. Isso se mostrou evidente no caso da pandemia, que acelerou, não? O Covid também se chama o grande acelerador. E claro, trae consigo essas oportunidades. Evidentemente também tem desafios, porque, claro, temos uma lacuna digital, como você a curto prazo, tem o desafio de como conseguir internet em todos, né? Eu acho que isso é importante, porque aí, se você não atua sobre as áreas mais vulneráveis, o desafio pode ser que essa lacuna não seja só digital, seja uma lacuna de pobreza de aprendizagem que pode se deteriorar no meio prazo. Então, eu acho que é um ponto muito importante que você colocou, Denise, e para nós o que é prioritário é tomar as duas dimensões, a dimensão dessa oportunidade de entrar no mundo tecnológico, de tratar de melhorar o serviço da educação, digamos, remota, de forma remota, mas também entender bem quais são essas lacunas digitais para evitar aumentar a desigualdade em oportunidades para a educação. Aí a agenda tem vários temas, não é só investimento em infraestrutura, porque tem que investir muito na habilidade de professores e de estudantes que estão em áreas talvez remotas ou difíceis, de difícil acesso, como eles podem absorver essas novas tecnologias e como eles podem usar essas tecnologias para ensinar. Então, acho que uma parte muito importante são os professores e outra parte muito importante é o apoio às crianças, que podem precisar elas também de esse apoio adicional para absorver a tecnologia. E outra parte interessante é que eu acho que no final, e estamos vivendo isso na pandemia, muito tem a ver com, e volto a esse ponto, quanto de personalizado pode ser o apoio a seus estudantes? Porque mesmo que você tenha acesso à tecnologia remota, e o Banco Mundial está apoiando também nessa área, para a área de educação, o desafio também é como sentir, por exemplo, se tem estudantes que não se estão conectando, se tem estudantes que não conseguem, talvez, seguir esses trabalhos que têm, o dever de casa, se você quiser. Então, acho que a atenção personalizada, mesmo que seja a nível virtual, fica uma prioridade ainda maior quando você está trabalhando em remoto, porque não tem essa conexão humana direta que tem na aula. Então, eu acho que isso é uma área importante e por isso eu enfatizei antes esse tema os sistemas de alerta temprana, que os professores deveriam preparar esses sistemas e que realmente é uma ferramenta muito importante para o caso do Brasil, onde que pode ajudar a pelo menos controlar essa taxa de abandono, que se não pode ser elevada durante a pandemia e com essas novas tecnologias. Paloma, o Brasil está vivendo um desafio fiscal, né? O Brasil e o mundo.
né? A pandemia ela compromete a receita dos governos e, ao mesmo tempo, ela demandou uma série de investimentos emergenciais em saúde, em renda, e não é tão fácil diminuir esses investimentos porque a pandemia não está indo embora, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um desafio de investimento da qualidade e da quantidade do investimento em educação. A gente tem muita gente aqui com a gente que está no setor público, gestores públicos, prefeitos recém-eleitos, né, ou reeleitos. Como você vê esse equacionamento? Como que fazer para conseguir atender essa priorização da educação num desafio de restrição fiscal como esse que a gente vai viver no Brasil nos próximos anos? Não, muito obrigada. Realmente, bom, eu acho que é bom ter na audiência também gestores públicos e eleitos e prefeitos que são recentemente eleitos, porque eles têm um papel muito importante também no serviço da educação infantil e ensino fundamental. E eu acho que, efetivamente, eu acho que o desafio, primeiro, é tratar de entender quais são os parâmetros fiscais. É claro que se colocou importante porque a fim de contas, tanto a nível federal, mas também, claro, a nível subnacional, esse é um parâmetro que se deve ter em conta, não? Os recursos e é importante, pelo menos, ter quais são esses parâmetros. E depois de que realmente isso está analisado, é claro que sempre há espaço para olhar em detalhe ao orçamento, as partidas orçamentárias e ver onde que você pode conseguir algum espaço para priorizar investimentos, neste caso na área da educação. Então, eu acho que isso é outra parte, sempre olhando para as áreas onde que ainda pode haver espaço, talvez porque se está reformando programas ou ganhando eficiência em outras áreas. Isso acho que é uma agenda muito importante, a agenda de eficiência, de encontrar ganhos, não é, para a educação. A outra parte também tem a ver, como eu falei, com incentivos. Não é tanto, e Brasil é um caso claro que não é só digamos, a quantidade, o gasto em educação, mas como se gasta. Essa qualidade do gasto muito tem a ver com o sistema de incentivos. Então, acho que também temos para mim, outro objetivo importante é como se chega a vincular os resultados no sistema de educação, esse desempenho no sistema educativo, com recursos que podem vir também, tanto a nível federal como a nível subnacional. Eu acho que todo esse tema da reforma de Fundeb também foi muito importante nesse debate, e acho que a parte importante que a gente tem que se lembrar é isso, como conseguir incentivar a melhorar a qualidade da educação com os mesmos recursos. Então, isso acho que é outro tema. Outro tema que para mim vem na cabeça, que é mais de curto prazo, mas que é importante, é o que eu falei antes, com esta pandemia, como manter também a motivação, não só dos estudantes de ensino médio, mas no caso dos prefeitos, que eles têm um papel tão importante na área de educação das crianças e do ensino fundamental. E eu volto ao tema inicial. Esses investimentos nessas áreas, nos primeiros anos de vida dessas crianças, têm um impacto a longo prazo na produtividade e no potencial desse talento das crianças, mas na produtividade nacional. Então, acho que isso tem que estar muito presente dentro do debate político que se tem a nível tanto municipal como estadual e federal. Eu acho super importante esse ponto, porque muitas vezes, quando a gente está num desafio da economia, né, a gente fica discutindo, vamos dizer, muito dentro do âmbito das reformas econômicas, né? O que a gente faz para melhorar a Previdência, ou se agora é a reforma administrativa, ou se é a estrutura de gastos. Mas o que a gente vê no Brasil é que há 30 anos a gente tem um crescimento médio de 2% ao ano. E a gente passou nesse período por políticas mais austeras, mais gastadoras, a gente teve, enfim, né, reformou a Previdência, não reformou a Previdência e tal, mas o que a gente tem em comum é o fato de que a nossa produtividade não melhora, e parte da melhoria da produtividade, obviamente, vem de garantir resultados educacionais, né?
de alta qualidade. Não é pela produtividade que você melhora a educação. Você melhora a educação porque é um direito das pessoas de perseguir seu potencial, seus sonhos, sua vida. Mas você ganha de brinde a produtividade do país, o que vai fazer uma diferença enorme na renda e tal. Então, eu acho super importante esse ponto, porque parece que o Brasil tinha que, enfim, abraçar isso de uma vez por todas. Quer crescer, quer se desenvolver, tem que fazer um investimento muito intencional, decisivo, bem gerido. Não é só quantidade, mas é a qualidade do gasto, né? E reconhecendo o que funciona, o que não funciona, na educação a partir dos primeiros anos, né? Erradicar o analfabetismo talvez seja muito mais poderoso para o crescimento do Brasil do que muitas das reformas que a gente acaba discutindo quando discute esse tema, né? Então acho importante essa conexão que você traz, né? A gente tem aqui um monte de perguntas que vieram do público, como não poderia ser diferente. Eu queria começar a colocar elas na nossa conversa e abrir com a primeira mais votada aqui, acho que é uma que você já falou, que é o principal desafio no Brasil no desenvolvimento de talentos, que acho que é essa questão de investir na educação, e especialmente na educação básica, esses sistemas de early warning, né? Mas tem uma pergunta aqui da Janaína Souza, que é qual o papel das ações afirmativas para diminuir as desigualdades e desenvolver o talento dos grupos menos favorecidos, né? A gente viveu esse ano, mais do que nunca, a explosão do debate. Estamos vivendo nesse momento no Brasil, infelizmente, por uma nova tragédia que se repetiu, né, que é tragédia, mas é repetitiva, que é essa questão da discriminação, do racismo persistente e das menores oportunidades educacionais para negros e negras que a gente vê no nosso sistema educacional. Como vocês veem, como você vê a questão das ações afirmativas, o que mais pode ser feito para conseguir reduzir essas desigualdades na educação? Não, muito obrigada. Eu acho que esse tema é muito importante, o papel das ações afirmativas, porque é claro que, no final, quando você consigue invertir no capital humano de todos e de todas, tendo em conta a grande diversidade que se tem no Brasil, tanto de raza, como de ética, como de religião, como de digamos, de nível de geográfico onde que as pessoas nascem, tem uma riqueza incrível que deve ser apoiada no sistema educativo. Então, que para além do mais, eu acho que esse posicionamento que se colocou tanto da parte afirmativa, mas também do apoio, não é só a parte afirmativa, eu iria além disso, tem a ver muito com, uma vez que você tem diversidade na aula, como consigue motivar a todos, como consigue manter essa diversidade na aula, fomentar a diversidade como valor desde o início da infância, mas também apoiar com ações concretas na aula, seja virtual ou seja, claro, na aula física. E aí tem todo um estudo, um trabalho de psicologia infantil que começa desde a infância para apoiar essa diversidade que é tão importante. Não só é importante a nível cultural e social, mas claramente econômica, porque essas crianças que você apoiou no início e motivou com toda essa diversidade vão ser a força de trabalho do futuro. Então, tem uma dimensão não só social, mas muito importante econômica. E nós também no Banco Mundial estamos olhando muito de perto todas as ações que podem apoiar essa diversidade desde o início digamos, do sistema educativo. Isso para mim é uma prioridade importantíssima. Então, obrigada pela pergunta. Tem uma pergunta que dialoga um pouco, mas que veio da Mariana Salles, que muitos jovens no Brasil se criou essa expressão do nem, né? Eles nem estudam, nem trabalham. E é um contingente cada vez mais importante da nossa população aí entre 15 e 24 anos, né? E, obviamente, dentre deles tem muitos talentos. A pergunta dela é como desenvolver esses talentos, essas pessoas que estão hoje fora da escola e do mercado de trabalho. Esse tema do neném é um tema claramente
muito importante tanto para digamos, o tema de inclusão social que estamos falando aqui hoje no Brasil, mas também por tema econômico, tanto social como econômico. E não é só o contexto do Brasil, os nem você vê no México, no Colômbia, eu sou espanhola, temos esse fenômeno que é difícil porque justamente somos adolescentes que precisam mais que nunca ser motivados, né? Então, você tem esse desafio. Eu acho que como políticas sempre tem que ter uma combinação. Primeiro, eu acho que começa também no ensino médio, porque muitos desses jovens abandonam e não voltam. E aí tem um desafio, porque parte também do currículo do ensino médio e da formação desses professores tem que ser motivar a esses adolescentes a áreas que possam também apoiá-los no mercado de trabalho. É claro que vai ter sempre alguns estudantes que vão continuar todo o ciclo até terciária e é ótimo, mas vão ter outros jovens que têm talentos e que podem ser motivados bem encaminados, mesmo a partir do ensino médio, para áreas vocacionais ou para outras áreas que estão na ponta do mercado de trabalho. Agora tem muito potencial, por exemplo, com as novas tecnologias. Essa é uma área que, em geral, são as novas gerações que têm muita mais inovação do que a minha geração, por exemplo. Então, acho que isso tem várias áreas onde que se pode trabalhar para motivar tanto no currículo, orientá-lo para a parte, digamos, depois do ensino vocacional e profissional. E depois também tem toda a oportunidade daquelas empresas e tratar de ter um pouco essa relação entre o sistema educativo e as empresas. Você vai ter empresas que vão apoiar algumas passantias e que podem dar oportunidades a jovens que realmente têm esses talentos a pelo menos vender no trabalho, não? Como se chama Job in Training. Então, acho que são áreas importantes para motivar a esse grupo de jovens. E como eu falei, começa desde, você falou que vai de 15 a 24 anos. Então, é muito importante essas oportunidades desde o ensino médio para evitar que esse grupo de neném fique realmente crescendo. O objetivo é que vaya caindo. E a outra parte é, se você já está, isso para evitar que, digamos, ter mais nenéns, mas se você já tem esses nenéns, como eu falei, tem ações que têm a ver com a política social ativa, tem que ver também com a política, às vezes também de retenção. Há programas em outros países, onde que se trata de retomar aqueles jovens que saíram. Essa reinserção também tem currículos específicos e claramente umas habilidades nos professores que têm que estar prontas para apoiar esses programas de reinserção social. E como eu falei, também tem que ter esse contato com a demanda de trabalho, tem que ver muito também com essas oportunidades. Muitos desses jovens, o incentivo de sair é econômico, então tem que ver isso. E tem muitas empresas em várias áreas, setor agrícola, setor industrial, setor serviços, que realmente há trabalho a fazer para fazer essa intermediação entre os talentos desses jovens e as oportunidades. Eu acho que esse é um ponto super importante também, né, de prevenir a próxima geração, né, de nenéns, como você está trazendo, e com esse ano da pandemia, nessa mensuração, nesse acompanhamento que a Fundação Lehman e os parceiros, o Social and Manageable Futures têm feito sobre como está a educação durante a pandemia, um dado que sempre nos preocupa é o da evasão, né? A gente tem mais de 1/3 das famílias dizendo que se a situação não mudar, os seus filhos vão largar a escola, né? Esse é um número altíssimo. O Brasil já convive com uma evasão altíssima e a pandemia prolongada, esse período prolongado de fechamento de escolas e tal, ele coloca esse risco. Então, acho que esse é um ponto bem importante para todo mundo que está aqui nos assistindo e que está nesse debate, pensando, né, na volta às aulas, pensando como tornar a escola mais atraente, como conseguir trazer as famílias e as crianças de volta para a escola depois desse período prolongado, especialmente se a gente tiver um contexto econômico desafiador, né? Então, acho super importante
esse ponto. Mudando um tiquinho de assunto, mas não muito, tem duas perguntas aqui sobre gestão pública, né? Falando, uma é bom, ela é anônima, então eu não vou saber, mas boa parte do desafio do que acontece, do que você está descrevendo, acontece na rede pública, né? E quem está liderando isso são os nossos funcionários, servidores públicos. E aí vem a pergunta, como engajar, né, bem os servidores públicos? E tem uma outra pergunta que vem aqui abaixo, de como reter talentos no governo com salários pouco competitivos. Então, acho que talvez, se você pudesse falar um pouco disso, né? É uma realidade diferente essa, de motivar, reter, impulsionar talentos no setor público. E sem eles, a gente sabe que não vai dar conta de transformar a realidade, seja na educação infantil, seja na inserção do mercado de trabalho, todos esses pontos que a gente está trazendo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse ponto de engajamento, retenção, valorização dos servidores públicos. Não, é muito importante o que você colocou, porque o papel do servidor público é fundamental também no ensino público. E então, da mesma forma que eu antes falava da motivação dos estudantes, da valorização dos estudantes e dos professores, eu vou colocar o mesmo ponto para os servidores públicos. É um tema primeiro, de reconhecimento das experiências que os servidores públicos já têm, valorização de seus talentos, e também, muito mais trabalho na gestão das carreiras desses servidores públicos, das oportunidades para ser recompensados por um bom desempenho, e também, claramente, para detectar se tem servidores públicos que talvez, digamos, que não tenham com a mesma performance que os outros, que o mesmo desempenho. Então, essa gestão tanto do desempenho, como da valorização dos talentos, como das oportunidades também de treinamento. Muitas vezes você pode ter desmotivado um servidor público, além digamos, tema salarial, tem um tema também de motivação, de não ter essas habilidades que precisa, porque o mundo muda muito rápido, as tecnologias estão mudando, então muito também tem que ver com esse investimento nos servidores públicos para eles ter essas habilidades que precisam. Então, para mim, eu vejo isso de uma forma muito mais de gestão, como você falou, é mais bem uma gestão do setor público, gestão das carreiras, gestão dos incentivos, para que esses servidores públicos se sintam motivados. E é claro que essa parte já não é tanto só do Ministério, do setor de educação, mas também digamos, das secretarias de planejamento, das secretarias que olham também para todos os servidores públicos de forma geral. Então, mas você tem toda a razão, acho que é importante, digamos, colocar esse ponto, porque os servidores públicos têm um papel muito importante na educação pública neste país e em todos, né? E eu acho que esse esforço de valorizar o desempenho e os talentos e apoiar no treinamento deles é muito importante. Obrigado, Paloma. Acho que esse é um tema que a gente vai voltar várias vezes ao longo desse nosso evento. A gente tem no sábado mesas só sobre isso, então quem está interessado nesse tema não deixa de participar, de se engajar nessa discussão, porque eu acho que boa parte da solução vai vir da gente reter as atuais pessoas com muita qualidade que já estão no serviço público, atrair ainda mais talentos, especialmente uma nova geração, aumentar a valorização disso e, como gestores, aprender que ferramentas a gente tem além, né, do salário ou do processo, o que mais a gente tem. Claro que tem que discutir remuneração, mas como que a gente consegue encontrar esses talentos, valorizar, dar clareza, intencionalidade para esse trabalho na gestão pública, dentro da educação e em outras áreas, né? Então, acho que são pontos importantes que a gente vai ter oportunidade de discutir ao longo do tempo. A gente falou um pouco aqui da questão da tecnologia, como ela cresceu na pandemia e como ela poderia eventualmente ser uma aliada na questão da educação básica no país. Mas tem uma outra discussão, né, que ficou clara na pandemia, ainda mais clara, e que tem uma pergunta aqui do Marcelo Bernardino, que tem a ver com assim, o mundo está virando mais tecnológico, né?
as novas profissões, a inserção econômica do Brasil no mundo vai depender da gente ser capaz de ter gente que domina e que é criador de novas tecnologias e que sabe conviver nisso. E ele pergunta a discussão na formação universitária, né? Será que o Brasil deveria priorizar uma formação em graduação, pós-graduação em STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, dado que a gente tem um gap grande hoje nessas áreas em relação aos países, ele diz da OCDE, mas os países desenvolvidos, né? Como que a gente consegue, como lidar e preparar a próxima geração para que o Brasil não fique para trás também nessa corrida tecnológica que está acontecendo no mundo? Não, eu acho que isso é muito importante porque o mundo, como estava falando, está mudando muito rapidamente e essas tecnologias também. Então, digamos, preparar-se para o século XXI, claramente sim. Eu acho que aí não é só na universidade. Se é verdade que, claro, pode ter especialidades na universidade, claro, eu acho que isso sim é uma área importante, mas começa, eu volto desde o início, começa também desde a primeira infância e, em seguida, com o ensino fundamental e o ensino meio, porque você não pode ter. Eu falei antes dos dados, digamos, promédio de um nível de matemáticas, podemos também falar do nível de robótica, etc. Antes de enfatizar esse ponto, é mento. Estamos de novo com um desafiozinho. Mas antes que eu possa fazer uma piada, o Bira já subiu aqui no palco. Eu já estou aqui, Denis. Já estou aqui para a gente ver se a gente consegue aproveitar, fazer a Paloma aí se reconectar com a gente. Enquanto ela não se reconecta, eu fiquei pensando, Denis, eu não queria interromper o fluxo desse assunto que a gente está aqui, trazendo, enfim, o que eu ia pensar antes, porque a gente está falando de muitos temas que estão relacionados aqui com o Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, para você contar, já que a gente está esperando um pouco ela aqui. A gente está aí nesse ano 2020, um ano desafiante. Aproveita, você já começou falando isso, mas como que a gente pode, de fato, assim, criar coragem, ver mudança? Você citou muita mudança aqui, mudou muita coisa que está acontecendo no Brasil. Dá um gás aí, porque a gente está ouvindo aqui a Paloma, também vocês estão trazendo de temas diversos. Ajuda a gente também a ganhar coragem neste começo de encontro, olhar a esperança, confiar que, de fato, a gente está transformando o Brasil. Você está liderando uma mudança incrível no nosso país, junto com a Fundação. Conta um pouco disso. Bira, eu acho que o que a gente está ouvindo aqui, né? Acho que a primeira etapa para a gente ter mais talentos no Brasil, desperdiçar menos talento, é a gente acreditar que toda criança é um talento, né? A gente tem algumas perguntas que falam disso aqui, né? E eu acho que isso está muito nos nossos olhos, né? E nos olhos dos nossos professores, ali no dia a dia. Quanto que a gente acredita no potencial. Acreditar no potencial é meio profecia autorrealizável, né? Se a gente acredita nele, tem mais chance dessa criança conseguir ir mais longe. E, infelizmente, as pesquisas mostram no Brasil que isso ainda não é verdade. A gente tem baixíssimas expectativas em relação à nossa população. Isso está lá na sala de aula. De novo, a gente tem menos expectativas em relação às crianças mais pobres e assim por diante. Então, eu acho que tem uma mudança de jeito de ver o mundo, de pensamento, que também é importante. É muito importante olhar para esses aspectos mais hard, né, que a Paloma tem trazido, qualidade da gestão pública, qualidade do investimento público, foco nos primeiros 1000 dias, uma gestão ativa de prioridades, né, na gestão pública. Tudo isso é importante, mas talvez tenha uma coisa que depende menos dessas mudanças estruturais, é essa crença em acreditar que todo mundo é talento e apostar nisso, e dar oportunidades das pessoas irem mais longe. Eu acho que a coragem na tua pergunta, eu acho que ela tem que vir, porque se a gente está falando aqui de liderança, de pessoas que transformam, eu acho que para essas pessoas, quando você olha para um problema grande, isso tem que ser um estímulo. Isso não pode ser uma coisa que te deixe para trás, né? Ou intimidado. Tem que ser um estímulo, porque é aí que é a hora de botar todo aquele estudo que você teve, todo aquele enorme rol de privilégios que muita gente que é dessa rede teve, mais do que outras pessoas no país, de colocar isso a serviço. A boa notícia é que a Paloma está
tá de volta Tá aqui de com a volta. gente. A gente Isso. vai seguir essa conversa. Isso, Paloma, é tudo combinado. A sua internet nem caiu. A gente derruba ela de vez em quando para dar a chance da gente falar outros assuntos, se reconectar com o público. Mas agora você tá aqui de volta, então estamos felizes de estar com você. Você estava falando, tinha te perguntado do investimento, né, em STEM, tecnologia, estava dizendo de olhar isso não só no ensino superior, mas começar a olhar para isso antes, né? Isso eu queria comentar, porque se você vê os dados que a gente colocou também de como o Brasil está, por exemplo, com todos os países de PISA na área de matemática, está entre os 10 últimos. Então, matemática, robótica, todos os temas de STEM que você vê, a pergunta inicial foi de investimento na área, digamos, do currículo de universidades, que claro que é uma área importante para o futuro, mas deve começar, o meu ponto era que deve começar no currículo de educação infantil. Se você vê nos países da Índia, de outros países que estão muito avançados nessa área, começam realmente desde a infância, dando oportunidades, claro, a base de matemática e ciência, mas também a parte de robótica, desde bem pequenos. Então, eu acho que isso parte do currículo que deve continuar, motivando os estudantes a fazer melhor e, é claro, quando chega à universidade, oferecer alternativas nesse currículo para eles poderem depois competir no mercado tanto nacional como internacional. E sempre tem essas oportunidades depois que se podem abrir para estudar fora do país e continuar aprendendo. Isso por um lado. E por outro, acho que também tem um papel importante a conexão da universidade com os centros de pesquisa e com as empresas na ponta desses setores tecnológicos. Porque muitas vezes essas oportunidades também se aprendem com essas interações, não? Com essas oportunidades que não só da universidade, mas também o link com os centros de pesquisa e com as empresas inovadoras. Eu acho interessante porque essa questão de mexer na maneira como a gente educa também, né? Que não é só introduzir os temas da matemática ou colocar, mas é você passar a ter uma geração de gente que é formado com uma aprendizagem ativa, né, uma aprendizagem mão na massa, de construcionismo, né, de construir. A gente tem uma das redes que está aqui participando desse encontro com a gente, é a RBAC, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. São milhares de professores do Brasil inteiro que estão levando essa visão de aprendizagem criativa, né? E eu acho que isso traduz muito de quando a gente fala do STEM, disso, não é introdução de tecnologia ou uma coisa passiva na educação, mas é realmente a gente trazer esses conceitos de criatividade, de construção para dentro da escola, trazer isso desde o início, né? Então, também quem tiver interesse nisso aqui no nosso encontro, tem muita gente circulando aí no nosso encontro virtual, na nossa cidade virtual, que está exatamente lidando com esses desafios. Eu queria voltar para o tema da primeira infância, porque veio muitas perguntas sobre isso, e eu acho que a gente acabou de passar por um ciclo de eleições municipais no Brasil, e parece que falar em primeira infância entrou na moda, mas a solução é sempre construção de creche. Fila de creche, oferecer a creche, né, que é claro que é uma política importante, educacional, social, mas eu queria que você falasse um pouco do engajamento das famílias, né, e outras políticas para além dessa da creche, o que mais essas gestões municipais e quem está no debate de primeira infância deveria estar olhando para garantir o sucesso desses 1000 dias, garantir que a gente consiga dar condições de desenvolvimento para todas as crianças desde o nascimento. Não, muito obrigada. É claro que é claro que tem uma parte de investimento necessário em creches se não se tem suficientes para aquelas famílias que precisem, mas você deu no ponto certo. Quando nós falamos desses 1000 dias, a janela desde que o bebê nasce realmente até que alcança esses primeiros 3 anos de vida, o que é muito importante é esse engajamento com as famílias, porque se tinha demonstrado, e eu acho que isso é importante, talvez disseminar mais e compartilhar mais os estudos neurológicos que se tenham feito em cérebros infantis, desde bebês, sobre os estímulos que a família, que qualquer estímulo que o bebê pode receber
essa criança de 0 a 3 anos vai estar recebendo, tanto a nível de música, como a nível também de estímulo de aprendizagem, ¿no? Ativo. Esse estímulo está provado a nível neurológico que tem uma diferença enorme, e isso precisa de um engajamento das famílias. Para aquelas, evidentemente, para aquelas áreas mais vulneráveis, precisa muito dos serviços de atenção social, mas também eu acho que precisa também de muita interação entre o pessoal que trabalha na creche e as famílias, porque no final são aquelas pessoas que estão mais tempo com esses bebês e essas crianças que vão ter um impacto maior nessa janela de 1000 dias. Então, se você coloca isso como responsabilidade do futuro do talento dessa criança e da produtividade, eu acho que se coloca o tema como bem importante, muito mais além da infraestrutura. Obrigado por essa resposta. A gente tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que a gente está num certo círculo vicioso, né? A gente não está conseguindo entregar uma educação de alta qualidade, a gente não tem, talvez, lideranças ainda, claro que tem casos excepcionais, mas a gente ainda tem um déficit grande de liderança no Brasil, então essas lideranças talvez não conseguem oferecer uma educação de tanta qualidade e a gente nunca sai desse ciclo vicioso, né? Então a pergunta é um pouco como romper com isso, né? Como conseguir sair desse ciclo de desenvolvimento. O problema de má qualidade da educação brasileira não é novo, né? Ele é persistente. Como romper com isso? Se isso ainda não é uma prioridade tão grande no país, se algumas das nossas lideranças ainda não veem a questão educacional como central ou não tem a capacidade, a aptidão para conseguir enfrentar esse problema da melhor forma possível. Bom, eu vejo esse desafio como um desafio que todos os países têm de forma diferente. Não estamos falando, claro, porque estamos hoje falando do Brasil, mas qualquer país vai ver que o tema do desafio de melhorar a qualidade de educação sempre tem essa questão. Então, você falou do papel da liderança, que claramente é muito importante, mas primeiro que tem muitos tipos de liderança, não? Em muitos aspectos. Você pode considerar a liderança a nível, digamos, do governo federal, pode falar também da liderança a nível de governos estaduais, municipais, mas depois tem também a liderança de escolas, tem a liderança de todos aqueles que participam no sistema educativo. Então, a forma que eu vejo como romper esse ciclo vicioso, eu acho que primeiro é claro o chamado à ação. Não? Eu acho que quando a oportunidade que apresenta também, eu acho a situação como apresentou a pandemia, que tem um desafio ainda maior depois para retomar esse tema da educação. Então, eu acho que colocar a educação como uma área prioritária já ganha caminho. O segundo ponto claro, que não se pode pretender que num sistema tão, como você falou, de muitos anos e muito grande, todas as mudanças vão acontecer, digamos, de forma abrangente. Muitas vezes, o círculo vicioso que você falou se converte em círculo virtuoso em algumas áreas, e isso é bom. Então, a gente tem também que olhar a essas boas práticas, essas áreas onde o Brasil pode se sentir muito orgulhoso, ver aquele município, aquela escola, aquele estado, aquela iniciativa de talvez do Ministério a nível federal, que foi muito exitosa, e como aprender dela e como replicar. Então, acho que parte disso também é começar a motivar um pouco a discussão do debate político, não tanto também nos desafios, mas também nas oportunidades e nas áreas que o país está funcionando muito bem e que tem oportunidades de replicar. Eu acho que muita gente ouvindo essa resposta deve conseguir, né, linkar com experiências como a de Sobral, por exemplo, aqui no Brasil, que acho que através do Educar para Valer está se espalhando pelo Brasil, experiências novas, né, como a gente tem visto e mencionou aqui, Teresina, Piauí,
Alagoas, que estão conseguindo produzir, a experiência de Pernambuco no ensino médio em tempo integral, que se expandiu para outros estados e está virando. Eu acho muito importante esse ponto, porque às vezes, até conectando com o comentário que o Bira fez aqui, um pouco de da onde vem a coragem, como é que você enfrenta esses círculos viciosos. Puxa, de quem conseguiu, né? Não é, o Jorge Paulo sempre fala isso, não é feio copiar, né? O que está dando certo tem que ser copiado, a gente tem que buscar essas inspirações, mas também os detalhes, né? E quando a gente vai ver, a gente vê que não é normalmente uma coisa super complexa. A diferença é o compromisso com a implementação disso, né? Não é que os professores em Sobral foram formados em universidades na Finlândia. Eles foram formados pelas universidades lá mesmo, eles foram recrutados lá mesmo, mas houve um apoio, houve um acompanhamento, houve um direcionamento, os gestores escolares e assim por diante. Eu não quero só ficar falando de Sobral, tem casos realmente pelo Brasil inteiro, em várias áreas que são, né, tem experiências no norte do Brasil em gestão na primeira infância, que são exemplo para o resto do Brasil e assim por diante. Então, acho que a gente não pode, é bem importante isso, né? Não é olhar e achar, estou preso nesse círculo vicioso. Puxa, tem gente que conseguiu romper. Como é que eu vou lá e consigo aprender para tentar fazer ainda de maneira mais efetiva? Eu queria, você como, enfim, diretora do Banco Mundial, tem essa visão privilegiada de estar no Brasil, mas estar conectada com o mundo, né? E a gente vê países ao redor do mundo que decidiram apostar no seu desenvolvimento na estratégia de recursos humanos, né? Usar como sua mola propulsora de crescimento a aposta nas pessoas, né? A gente vê isso em Singapura, vê na Coreia de décadas atrás. Eu queria que você ajudasse a gente a ver um pouco isso. Que países, que locais estão fazendo dessa aposta de não desperdiçar gente, de não desperdiçar talento? O que a gente pode aprender com esses países? Enfim, aonde que a gente pode se inspirar também para olhar para o Brasil e poderia talvez copiar para o Brasil chegar lá mais rápido? Não, muito obrigada. Eu acho que sim, você falou a vários dos países de Ásia, você falou da Singapura, de Coreia, tomaram essa decisão e foram muito, digamos, disciplinados na área de compromisso com o sistema educativo, como você falou. Eu acho que também tem exemplos na região, estou pensando também no Uruguai, que avançou muito na parte também de isso que a gente estava falando faz pouco tempo, sobre como reduzir a lacuna digital para melhorar a educação. Então, isso eu acho que essa reforma em Uruguai foi muito bem sucedida por isso, porque combinou os aspectos, digamos, tecnológicos e os aspectos também de motivação na aula, muita atenção à motivação na aula, virtual inclusive. No final são os princípios, não é? Princípio de personalização, de motivação individualizada e de atenção à avaliação dos resultados dos estudantes, mas também a avaliação dos professores. Então, eu acho que tudo isso são informações-chave que ajudam, no final, a entender melhor onde que a gente tem que apontar. Então, eu acho isso exemplos muito, muito bons, mas eu queria também mencionar que a maioria dos países da região também estão com essas perguntas que você colocou, tanto o Peru como a Colômbia, o México, estão também com essas mesmas perguntas que estamos debatendo hoje. Então, queria também mencionar que sim, temos exemplos de outros países para aprender, como a gente tem mencionado, mas também até pode ser interessante olhar a como os desafios, não como a gente está gerindo os desafios nos diferentes países. Eu acho que esse é um tema também que o Banco Mundial pode apoiar para futuros debates. Paloma, a gente tem muita gente, literalmente muita gente, são mais de 1.100 pessoas assistindo a gente ao vivo nesse momento, então participando aqui, queria agradecer também essas pessoas que estão aqui com a gente, incrível, legal, sei que está todo mundo com fadiga de encontros virtuais e mesmo assim pela qualidade da sua apresentação e pela disposição e compromisso, o pessoal está todo aqui com a gente agora, então queria celebrar. Eu queria te perguntar assim, o que você diria de mensagem
para essas pessoas? Aqui tem servidores públicos, tem políticos, tem gestores, a gente tem líderes do terceiro setor, a gente tem acadêmicos, professores na sala de aula, né? Como que cada um pode contribuir para a gente estancar esse desperdício de talentos? Como é que a gente pode criar uma cultura no Brasil de valorização das pessoas e medidas efetivas para reverter esse quadro? Queria te dar a oportunidade de fazer uma mensagem aqui para eles. Estamos mais ou menos chegando no fim dessa nossa conversa. Queria te convidar para fazer essa mensagem, deixar esse recado para todo mundo que está com a gente. Eu acho que o recado digamos, que é uma honra trabalhar no setor de educação, em qualquer nível, em qualquer papel que o pessoal tenha, desde a família até os professores, os educadores, os gestores públicos, em qualquer nível, digamos que tenha um papel com o setor de educação. Acho que primeiro é uma honra. Outra mensagem importantíssima é que realmente a educação é a chave realmente do desenvolvimento social e econômico. Então, uma responsabilidade, é uma honra e é também uma responsabilidade. Eu queria deixar as coisas. É uma responsabilidade porque está o futuro dos nossos filhos e netos e porque está o futuro da nação. Então, eu acho que essa é uma mensagem positiva. A outra mensagem é que sim, em todos os países se vêem desafios a nível do setor educação, também no Brasil, também se vêem oportunidades e eu acho que eu queria voltar a esse ponto importante de que tratemos de trabalhar conjuntamente em criar esses círculos virtuosos que se podem fazer em diferentes níveis para ter esses sucessos, mesmo que estejam localizados na área onde vocês trabalham, sejam numa escola específica, seja num município específico. Eu acho que o compromisso político em papéis de liderança, mas político no sentido nisso, em objetivos claros para melhorar a qualidade da educação, esse compromisso e passar da estratégia a essa implementação, esse compromisso com a execução da estratégia, e depois ver os resultados e aprender desses resultados, acho que é uma mensagem muito importante que eu queria deixar. E, finalmente, uma mensagem positiva, porque valorizando esse talento, eu quero voltar à parte individual, valorizando o talento de cada uma das crianças, digamos, é a mensagem para mim, mais importante que eu queria deixar. Valorizar e motivar o talento de cada uma das crianças, que amanhã vai ser o futuro do país. Paloma, eu queria te agradecer muito pela tua participação. Acho que a Paloma trouxe, né, um pouco o custo efetivo que a gente tem desse desperdício de gente no Brasil, né? O Banco Mundial quantificou isso e por isso a gente quis também trazer a Paloma aqui, porque a gente vem falando disso como um princípio, mas isso tem custos muito concretos para o país, para a sociedade e, obviamente, para cada uma dessas crianças que vai ficando para trás, né, e que vai tendo seu potencial ceifado em algum momento. Nos lembrou da importância do investimento na primeira infância, esses primeiros 1000 dias que dependem de cada família, mas também da gestão pública, né, da prioridade, dos recursos, da enorme alavancagem que esse investimento traz. Ela trouxe para a gente também a visão da importância da gente ter escolas que funcionem, que consigam apoiar os seus professores para garantir a aprendizagem, a questão da alocação do dinheiro, mesmo num momento de crise, mesmo num momento de dureza fiscal, a gente priorizar o investimento na educação e fazer um bom uso desses recursos, avaliando as políticas, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, e alocando os nossos recursos nessa direção, trazendo para a educação não só a tecnologia como um acelerador para ajudar a engajar mais os alunos, mas também o ensino ativo, mão na massa, para que a gente consiga formar uma geração no ensino básico e na universidade que consiga estar preparada para esse mundo mais tecnológico que está vindo por aí. E a importância da gente ter uma gestão pública efetiva, reconhecer os talentos no setor público, valorizar, saber estimular, enfim, então, e aprender
com os outros países, tanto em relação aos desafios semelhantes que o Brasil está vivendo, encontrando aqui nos nossos casos, nossos pontos de luz. Vamos lembrar daquele nosso primeiro mapa, ali tem gente, mas tem pontos de luz. Como é que a gente descobre isso para destravar, para conseguir romper esse ciclo vicioso? E como é que a gente olha para países que fizeram da aposta nas pessoas o caminho para o seu desenvolvimento, e não um tema auxiliar, mas fizeram isso um tema central. Então a gente pôde passar por tudo isso hoje. Então eu queria te agradecer, Paloma, novamente por estar com a gente, por participar do encontro conosco e poder trazer essas informações e, enfim, provocações, que é um jeito ótimo da gente começar essa nossa jornada de 3 dias juntos aqui no Redes que Transformam 2020. Super obrigado. Obrigada a você, Denis. Obrigada a todos. É um prazer ter essa conversa com vocês e parabéns. Eu acho que estes 3 dias vão trazer muito debate. Então, parabéns também para a Fundação Lehman. É um prazer estar com vocês. Bira, vou devolver a bola para você. A gente queria deixar todo mundo com essa reflexão, sabe, de tá um pouco na nossa mão, né? A gente vai falar muito aqui de problemas estruturais, desafios históricos e tudo isso, mas a gente está numa posição de privilégio. Quem está aqui, quem está fazendo, claro que para alguns é muito privilégio, como para mim, talvez, pela minha trajetória, para outros já tiveram que superar muito para estar aqui, mas estamos num lugar de privilégio. Acho que a gente tem que sair com essa provocação de que romper esse ciclo vicioso também está na nossa mão, né? Então, queria deixar isso como uma primeira provocação desse nosso primeiro painel e devolver a bola para você. Beleza, Denis, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a Paloma, enfim, por todas as reflexões que trouxeram aí nesse nosso começo de Redes que Transformam 2020.